Graças e paz para os irmãos, aqui quem vos fala é o Diácono Felipe Pérez. Estou aqui gravando esse vídeo para estar compartilhando um breve estudo da Palavra de Deus com os irmãos. Estudo esse de suma importância para nosso conhecimento, para nosso aprendizado, a qual a gente vai ver um pouco, vai falar um pouco, vai estudar um pouco nesse vídeo, nesse breve vídeo, um tema muito importante, a qual é chamado de os tipos de sermões, ou seja, a gente vai ver, vai conhecer um pouco nesse vídeo os tipos de sermões que existem, a qual os pregadores utilizam na hora de estar montando a sua pregação, preparando o seu sermão para estar ministrando a palavra de Deus. E a gente vai ver que existem 4 principais tipos de sermões. O primeiro sermão conhecido como sermão temático, o segundo sermão conhecido como sermão textual, o terceiro sermão conhecido como sermão expositivo e o quarto e último sermão é conhecido como sermão biográfico. E a gente vai ver que cada sermão desse vai ter uma utilidade diferente na hora ali que o pregador estiver montando o seu sermão, preparando o seu sermão para estar ministrando a palavra de Deus, até mesmo na hora do seu desenvolvimento de sua ministração. Isso por quê? Porque o primeiro sermão, que é conhecido como sermão temático, o sermão temático é aquele que o pregador apresenta a mensagem a partir de um tema específico e desenvolve todo o sermão em torno daquele tema escolhido. Ou seja, na hora que o pregador estiver ali montando a sua pregação, preparando o seu sermão para estar ministrando a palavra de Deus, ele vai pegar um texto bíblico básico de referência, e daquele texto bíblico básico de referência, ele vai montar um tema para aquela mensagem, para aquela pregação, a qual ele vai levar, e ali na hora que ele estiver ministrando a palavra de Deus, ele vai desenvolver toda a sua mensagem a partir daquele tema que ele montou, que ele estudou. E a gente vai ver que esse sermão temático, ele é muito pregado, ele é muito ministrado, ele é muito falado nos dias de festividade de igreja. Isso por quê? Porque as igrejas pegam um texto bíblico básico de referência, montam um tema e passa ali para o pregador. E na hora que o pregador ele estiver ali ministrando a palavra de Deus, ele ali vai desenvolver toda a sua pregação ali baseada naquele tema que foi passado para ele. E a gente vai ver que esse é o sermão chamado sermão temático, porque o pregador ele vai desenvolver toda a sua pregação baseada em um tema que ele montou ou que foi passado para ele. E o segundo sermão ele é conhecido como sermão textual. A gente vai ver que o sermão textual ele é diferente do sermão temático. E isso por quê? Porque o sermão textual é aquele que o pregador faz a apresentação da mensagem a partir de vários pontos extraídos de um texto escolhido. Ou seja, na hora que o pregador estiver montando a sua pregação, preparando a sua pregação, preparando o seu sermão para estar ministrando a palavra de Deus, ele vai pegar um texto bíblico básico de referência, e ali daquele texto bíblico básico de referência que ele escolher, ele vai pegar os pontos principais daquele texto, daquele versículo, e vai montar a sua pregação toda baseada naqueles pontos principais daquele texto, daquele versículo bíblico. E aqui eu vou dar um exemplo bem fácil para a gente poder compreender melhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor, sobre a fé e sobre a esperança. Ou seja, na hora que o pregador estiver montando ali sua pregação, preparando o seu sermão para estar ministrando a palavra de Deus, ele vai pegar esses 3 pontos principais desse versículo bíblico, desse texto bíblico, e vai montar a sua pregação. E na hora que ele estiver ministrando uma palavra de Deus, ele vai desenvolver toda a sua pregação baseada nesses 3 pontos principais desse texto bíblico, que é o amor, a fé e a esperança. E ali ele vai desenvolver toda a sua mensagem, toda a sua pregação, falando sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança. Isso é conhecido como sermão textual. O terceiro sermão que a gente vai ver nesse vídeo, nesse breve vídeo, vai falar sobre o sermão expositivo. Ou seja, o sermão expositivo ele é diferente do sermão temático e ele é diferente do sermão textual. Isso por quê? Porque o sermão expositivo é aquele que o pregador apresenta a mensagem fazendo uma exposição de todo um capítulo ou de todo um livro da Bíblia. Ou seja,
na hora ali que o pregador estiver montando a sua pregação, preparando o seu sermão para estar ministrando a palavra de Deus, ele vai selecionar um livro, um capítulo daquele livro, vai estudar, e na hora ali que ele estiver ministrando a palavra de Deus, ele vai fazer uma exposição daquele livro ou daquele capítulo, ou seja, ele vai explicar aquele livro ou aquele capítulo ao qual ele estudou. Isso é conhecido como sermão expositivo. E o quarto e último sermão, para a gente fechar esse vídeo, ele é conhecido como sermão biográfico. E a gente vai ver que o sermão biográfico, ele é diferente do sermão temático, do sermão textual e do sermão expositivo, a qual a gente já viu nesse breve estudo. Isso por quê? Porque o sermão biográfico é aquele que o pregador desenvolve a sua mensagem a partir de um personagem escolhido da Bíblia. Ou seja, na hora ali que o pregador estiver montando ali a sua pregação, preparando o seu sermão para estar ministrando a palavra de Deus, ele vai selecionar, ele vai escolher um personagem da Bíblia Sagrada e ele vai estudar a respeito da vida, da história daquele personagem bíblico. E na hora que ele estiver ali ministrando a palavra de Deus, ele vai desenvolver toda a sua mensagem a partir daquele personagem que ele escolheu, que ele estudou para falar. E por isso que ele é conhecido como sermão biográfico, porque ali o pregador ele vai, pega, seleciona um personagem bíblico, estuda, e na hora que ele estiver ministrando a palavra de Deus, ele desenvolve toda a sua pregação baseada na vida, na história daquele personagem bíblico que ele escolheu. Isso é conhecido como sermão biográfico. E é esse estudo que eu queria compartilhar com os irmãos, falando sobre os tipos de sermões. Espero que os irmãos gostem desse vídeo. Espero que os irmãos aí venham compartilhar esse estudo aí com o pessoal das suas igrejas e que os irmãos aí venham ser edificados por esse estudo. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, até o próximo estudo, se Deus quiser.